nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Nós iniciamos há 2 semanas uma nova série de reflexões submissa ao título ou ao tema alegria. E eu mencionei naquela mensagem introdutória que não só o tema, mas todo o conteúdo que já falamos, tratamos e que hoje, nas próximas semanas, traremos, são frutos de uma leitura da obra do autor norte-americano Warren Wiersbe, intitulada Be Joyful, que numa tradução direta é seja alegre, seja feliz. E logo na abertura da obra, Wiersbe pega lá o Salmo 16, verso de número 11, e afirma, olha, aqueles que confiam em Cristo Jesus têm a oportunidade de experimentar de uma alegria sobrenatural. Aqueles que confiam suas vidas, a trajetória da sua existência, na pessoa de Cristo Jesus, têm como consequência a experiência de uma alegria inexplicável. No entanto, conclui Wiersbe, e aí eu quero fazer a leitura, Marcelo vai projetar para a gente, dessa declaração em que ele afirma, poucos cristãos, no entanto, aproveitam desse privilégio, do privilégio de em Cristo experimentar de uma alegria inexplicável. A maioria passa a vida sob uma nuvem de decepções, quando afinal podiam andar sob o resplendor da alegria. E aí, de forma surpreendente, o Wiersbe começa a entregar para nós o que, segundo ele, são os obstáculos que nos impedem de experimentar desta alegria plena. E ele, de forma magistral, criativa, poética, denomina esses obstáculos como os ladrões da alegria. E na nossa primeira reflexão, nós refletimos sobre o primeiro ladrão. Alguém se lembra? As circunstâncias. E aí nós aprendemos, naquela ocasião, como manter o nosso coração experimentando de uma alegria a despeito daquilo que ocorre diante dos nossos olhos. E nós já temos aprendido que essa travessia, essa breve travessia denominada vida, não é o projeto original de Deus para nós. E por conta disso, somos alvos, a despeito da nossa fé em Cristo Jesus, das contingências da existência. O fato de crermos em Deus, o fato de amarmos Jesus Cristo não nos isenta de vez por outra termos os tapetes de debaixo dos nossos pés retirados de forma abrupta pela vida, pela existência, de sermos esbarrados pela injustiça, de termos que contemplar diariamente a crueldade, a desigualdade, a maldade, se multiplicando diante de nós. E nós aprendemos naquela primeira reflexão como manter a alegria solidificada na nossa alma a despeito das circunstâncias. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, de ouvir e de acompanhar, está disponível lá no nosso canal, no Spotify. É só você buscar lá por Casa Viva, Mensagens para a Vida, e você terá a oportunidade de iniciar essa série e aprender lá junto conosco, que estivemos naquela ocasião aqui, como manter a alegria presente a despeito das circunstâncias.
Mas há um segundo ladrão. E é sobre esse segundo ladrão que nós vamos nessa manhã falar, que o Wisby vai chamar de pessoas. As pessoas como esse arquétipo que tem a capacidade de furtar dos nossos corações a alegria. E Paulo vai sugerir aí no capítulo 2 de Filipenses, que nós vamos percorrer, que as pessoas têm um potencial extraordinário de roubar dos nossos corações a alegria. E de fato tem. E nós vamos explorar isso a partir de agora. E o primeiro destaque, a primeira afirmação que quero aqui trazer é essa: de que as pessoas roubam a nossa alegria, por exemplo, quando nos usam e nos abusam. E ainda tinha uma propaganda que fazia isso ecoar dentro da nossa mente. Abuse e use, abuse e use, abuse e use. E aí a gente foi introjetando abuse e use, não só na experiência comercial, e fomos transferindo isso para a nossa experiência relacional. Algo ratificado pelo sociólogo polonês, recentemente partido de entre nós, Zygmunt Bauman, em que faz uma leitura dessa realidade onde nós estamos, marcada por relacionamentos cada vez mais frágeis, o que ele vai chamar de relacionamentos líquidos, que parece que por vezes escoam das nossas mãos, passam pelos nossos dedos de forma facilitada. E uma das formas que temos a alegria tirada de dentro de nós é quando as pessoas com as quais nós nos relacionamos começam a olhar para nós e começam a nos usar e começam a abusar de nós. Veja o que Paulo diz aí em Filipenses 2, versos 3 e 4, o texto vai ser projetado. Ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vez por outra, nós nos vemos rodeados de pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, pessoas que trafegam pela vida com um objetivo: buscar os seus próprios interesses. E na busca dos seus próprios interesses, olham para nós e enxergam em nós instrumentos da sua satisfação, instrumentos da conquista do seu bem-estar. Ou seja, enquanto temos alguma coisa a oferecer para essas pessoas que costumam denominar como os amigos parasitas, que olham para nós e tentam perscrutar o que posso ganhar de vantagem nessa relação, o que posso obter de benefício a partir do tempo e do momento em que eu caminho ao lado dessa pessoa. São essas mesmas pessoas que, quando começam a perceber que as nossas mãos não estão mais cheias, que não somos mais úteis, essas pessoas percebem: já usei, já abusei. E aí é como se nos tornássemos um par de meio usados, somos descartados. E quando nós nos percebemos usados, abusados, a alegria que nutríamos o nosso coração a respeito dessas pessoas, da relação que nutríamos com essas pessoas, se vai. Mas há uma outra forma, uma outra maneira das pessoas roubarem a alegria dos nossos corações. É quando elas nos cobram lealdades indevidas. Observe o que Paulo diz aí no verso 2, do capítulo 4 de Filipenses. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique, quem está grávido aí, ou quem pretende ficar grávido de meninas, está aí 2 nomes bíblicos para você colocar nas suas filhas.
Evódia, você vai ter que fazer um treinamento para você chamar seu filho, a sua filha, né? E Sintique. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque as duas estão num puxa cabelo para lá e puxa cabelo para cá. As duas estão num pé de guerra dentro da igreja. Isso é bom para nós nos lembrarmos que a igreja, ela é formada de todo tipo de gente, de todo tipo de esquisitice. Eu costumo dizer que a igreja é como a arca de Noé. Do lado de fora é morte na certa. Do lado de dentro é um fedor, tem tudo quanto é tipo de espécie, mas é o melhor lugar para a gente estar. Então, se você quer uma igreja perfeita, eu tenho uma oração para você. Pai, leve em nome de Jesus. Porque a única igreja perfeita não está entre nós, está nos céus. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos, sobretudo numa comunidade como a nossa, que é marcada por relacionamentos cada vez mais íntimos, cada vez mais próximos. A gente é família, é ou não é? E quando a gente é família, a gente tem a experiência do puxa lá, puxa cá, do fala um pouquinho mais alto lá, fala um pouquinho mais alto cá, e é mais ou menos isso que está acontecendo. Só que, veja o que Paulo diz a respeito dessas mulheres no versículo de número 3, do capítulo 4 de Filipenses. Elas, apesar de ficarem brigando entre si, elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Paulo está deixando claro aqui o afeto, a gratidão, o apreço que ele tem no coração por elas. Apesar de estarem naquele momento, afiando o seu relacionamento uma com a outra. Só que tem um detalhe que eu quero destacar aqui, porque você sabe muito bem que tem mulher que quando briga, o propósito dessa mulher é saber de que lado você, homem, está. É verdade ou não é? Não responda, por favor. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque nós já passamos, sim, por situações em que nós tivemos amigos comuns que se desentenderam e que lá pelas tantas vieram em tempos separados, em momentos separados, perguntar de que lado nós estávamos. Esse é um tipo de comportamento, essa é uma forma, uma atitude, uma maneira que faz com que os nossos corações sejam sacudidos e a alegria que nutrimos por aquelas pessoas, a despeito do que elas estão passando no seu relacionamento, faz com que a alegria que nós sentimos por elas se esvaia. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso entrar aqui como um elemento divino, de restauração, de cuidado, de perdão, de manifestação do amor, mas não me coloca nesse enrosco, perguntando de que lado eu estou. Mas a gente tem gente perto da gente, que quando se encrenca lá do outro lado, vem para colocar a gente no meio da situação, e esse tipo de comportamento tem a capacidade de ferir os nossos corações. Terceiro, as pessoas também roubam nossa alegria quando nos diminuem e quando nos julgam. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo sofre falsas acusações pela boca da igreja. A igreja de Corinto é o exemplo de uma igreja carnal. Uma igreja que é dominada pela carnalidade. E é essa igreja que começa a questionar a autoridade apostólica de Paulo, a ponto de dizer: esse camarada é falso. Ele não tem moral, autoridade sequer para estar entre nós. É incompetente, é falso. Aí Paulo, lá em 2 Coríntios, porque a carta é destinada à igreja de Corinto, que levanta falsos contra o apóstolo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 5, veja o que Paulo diz: não me julgo nem um pouco inferior
a esses super apóstolos. É isso que está lá na NVI. Vocês estão achando o quê? Eu não me julgo inferior a esses super apóstolos. Eu não me julgo, vocês que estão fazendo o julgamento aí. São eles hebreus? Pergunta ele no versículo 22. Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Aí ele diz assim, eu devo estar fora de mim para falar dessa maneira, mas deixa eu falar. Eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. E está lá Paulo tendo que sair à sua defesa. Por quê? Porque ao seu redor há pessoas que estão levantando pré-julgamentos. Palavras de falsidade sobre ele, sobre a trajetória dele, sobre a vida dele. E quando temos ao nosso redor pessoas com esse tipo de postura, fatalmente a alegria dos nossos corações é comprometida. Por quê? Porque boa parte da nossa autoimagem é construída pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você sabe disso. E quando as pessoas começam a dizer que fizemos algo que nós não fizemos e começam a dizer que nós somos aquilo que nós não somos, começa a proliferar uma imagem a respeito de nós que antecede a nossa própria chegada a alguns ambientes. E aí quando nós chegamos a esses ambientes, já tem uma imagem estabelecida sobre nós. Não de fato por aquilo que fizemos ou por aquilo que somos, mas por causa daquilo que algumas pessoas disseram sobre o que fizemos, deixamos de fazer ou somos. Eu já passei por isso. Eu andava com uma pessoa, e aí um determinado grupo começou a me odiar de graça porque odiava a pessoa. E aí depois de um tempo, obrigados a conviver num determinado ambiente em que eu também estava, essas pessoas vêm até mim e pedem desculpas, pedem perdão. Por quê? Porque traçaram um pré-julgamento pautado em algo que viam à distância. E quando isso acontece conosco, isso nos machuca. Sobretudo quando esses comportamentos nascem de pessoas com as quais nós nutrimos um vínculo cada vez mais íntimo. Quando essas pessoas possuem um certo grau de importância para nós. Por exemplo, quando um pai olha para o seu filho e diz assim, filho, você não presta. O filho de fulano é que presta, você não. Porque o filho do fulano, agora você... Essas palavras, elas geram um peso e geram um dano de imediato de retirar de dentro de tais corações a alegria, a satisfação, o apreço, o respeito, a admiração. Porque, ora, se o meu pai, que é o meu pai, se minha mãe, que é a minha mãe, estão tecendo tais palavras a meu respeito, quer dizer que eu sou assim mesmo. O que é que eu vou esperar de mim? Ou o que eu esperarei dos outros a respeito de mim? Então, quanto maior o vínculo de afeto, quanto mais próximos são os nossos corações de determinadas pessoas, e quando essas pessoas levantam falsos ou fazem pré-julgamentos sobre nós, mais pesadas essas palavras se tornam sobre as nossas almas. E por isso, uma forma de termos a alegria furtada dos nossos corações é quando nós temos esse tipo de pessoa ao nosso lado. Quarto, as pessoas roubam nossa alegria quando nos abandonam. Veja o que Paulo diz a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 4, versos 9 e 10. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. E lá no verso 16 ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram.
Quem já passou pela experiência do abandono sabe o que é ser jogado às trevas da solidão. Sabe o que é ter que enfrentar de forma solitária as circunstâncias da vida. São pessoas que em um determinado momento, por conta de ações alheias, dizem: por que me abandonaram? Por que meu pai me abandonou? Por que minha mãe me abandonou? Por que a minha família me abandonou? Será que eu fiz alguma coisa para merecer esse tipo de comportamento? E aí começam a sobrecarregar os seus corações com uma culpa do tipo: eu não fui capaz de manter uma amizade, eu não fui capaz de manter o meu casamento, eu não fui capaz de segurar o meu filho. E aí começa a sobrecarregar a alma com um sentimento de culpa, de incapacidade. E nas trevas da solidão, os monstros crescem. E nós vamos nos diminuindo. Por quê? Porque a nossa cabeça passa a funcionar quase como um instrumento de proteção em autodefesa, tentando se justificar. É eu que devo ser o culpado, eu que devo ter realizado alguma coisa para estar merecendo isso. Então as pessoas, quando nos abandonam, têm sim o potencial de ferir os nossos corações e de tirar de dentro dos nossos corações a alegria. Quinto, as pessoas também roubam a nossa alegria quando nos amaldiçoam. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 4,12: quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Eu não sei se você já teve a experiência de ser amaldiçoado. E aqui, por favor, não precisa bater no banco, fazer nada disso. Porque eu não estou me referindo à maldição espiritual. Eu estou me referindo à maldição de maldizer. Tem gente que eu vou te contar. Você dá um espirro, o Filho de Deus está do seu lado e fala assim: ó, isso aí vai dar uma pneumonia em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa, ela é capaz de encontrar tragédia e catástrofe em tudo. Gente azeda, gente amarga, é o gambá espiritual. Conhece gente assim? Chega, fica um fedor, fica, incômodo o ambiente. Aí você sai de casa atrasado, aí aquela alma, pobre alma, diz assim: é hoje você vai perder seu emprego, é hoje. São essas pessoas azedas que vão, por conta das suas palavras, dos seus pronunciamentos, lançando maldizeres na nossa direção. Aí está lá, a coitada da criatura levou tempos. Quanto tempo para conseguir um pretendente? Que a gente já falou aqui, né? A gente tem uns versículos das fases do namoro. Primeira fase, que os nossos adolescentes estão aí, a gente fala: ó, espera com paciência no Senhor. Aí chega uma determinada fase, que a pessoa começa já a ficar um pouco mais preocupada, aí elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí chega uma hora, aí não tem mais, aí é aquilo assim, ó: tudo que me vier à mão, de maneira alguma eu lançarei fora. Então tá lá, chegou na mão. Aí na maior alegria, na maior felicidade, namora, vai para o noivado prepara o casamento, aí distribui, vai entregar lá para as amigas o convite. Aí a amiga lá do lado recebe o convite e diz assim: eu estou vendo que esse negócio não vai dar certo não, já estou vendo de agora. Ó, cuidado com os amigos e com as amigas solteiras e solteiros. Porque sabe o que essa turma quer? É não ficar solteiro sozinho. Então, se puder criar uma colônia de solteiros, um sindicato dos solteiros, vão fazer isso. São pessoas que, quando se pronunciam, nos amaldiçoam. E quando dirigem ao nosso coração maldizeres, tiram a alegria, a satisfação, a plenitude naquele momento. Sexto, há também as pessoas que roubam a nossa alegria quando nos caluniam. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4,19: quando caluniados, nós respondemos amavelmente. Paulo está se referindo àquele tipo de gente que não larga do nosso pé. Sabe aquela pessoa que parece que nasceu para infernizar a sua vida? É desse tipo de gente que ele está falando aqui.
São pessoas que elas estão tentando encontrar uma brecha para caluniar, para difamar, para destruir. Parece aquele ente que Pedro vai dizer andando ao nosso derredor como leão, procurando a quem possa tragar, destruir. Tem gente que é desse jeito. E essas pessoas, elas têm uma habilidade de tirar de dentro de nós a alegria. Porque a semelhança lá começa a construir falsos ao nosso redor. Começam a destruir uma imagem que nós construímos durante anos. Cuidado, cuidado com determinadas pessoas. Sétimo, as pessoas roubam a nossa alegria também quando nos rejeitam. 1 Coríntios 4,13. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Você sabe muito bem que Paulo se via e se apresentava como um seguidor de Jesus Cristo. Mas, por conta disso, fora também considerado escória da terra, lixo do mundo. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de ser considerado lixo. Mas há pessoas que são consideradas lixo, e antes mesmo de chegarem à vida. E vocês sabem muito bem que estamos, como nação brasileira, debruçados nesse exato momento sobre uma temática que trata a respeito disso aqui. E aqui quero destacar, dentre de vários cenários, um simples, de um casal, gente de bem, mas que não estava planejando a gravidez, e que de repente são surpreendidos com a notícia: vem bebê aí, bebê a bordo. E aí esse casal, sem se aperceber, começa a projetar contra o coração e contra a alma daquela criança que nem veio à existência ainda, sentimento de recusa. E aí quando esse bebê e quando essa criança chega, ela já chega sendo rejeitada. Ela já chega sabendo, estou chegando na hora errada, estou chegando de forma errada. Gente que quase que de forma declarada por seus pais, são taxadas como um incidente, como um acidente, como um inconveniente. Olha, você não é desejado. Agora imagine uma criança nascendo debaixo de um lar, cujo pai, cuja mãe, nutrem desde a concepção o sentimento de repulsa, de desgosto. Vez por outra eu ouço uma frase por aí que soltam: ah, esse aqui é a rapa do tacho. Em outras palavras, ele diz o seguinte: ó, não foi esperado isso aqui chegou aí. E aí a gente, sem perceber, vai projetando no coração dessas pequenas almas indefesas que não pediram, e que recebem de nós aqui, exemplificado como esse casal que foi surpreendido pela chegada de um bebê, a rejeição que tem a competência de tirar definitivamente do coração e da alma dessas crianças a alegria. Mas as pessoas também roubam a nossa alegria quando tentam impor sobre nós as suas vontades. Atos capítulo 15, a partir do verso 36, nós lemos as seguintes palavras de Paulo a Barnabé: Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Você conhece gente assim? Você está andando pela vida, aí de repente essas pessoas querem impor sobre nós as suas próprias vontades. São pessoas que dizem claramente: olha, entre realizar a minha vontade e a gente continuar caminhando junto, eu fico com a minha vontade. Por quê? Porque aí você recai naquela primeira categoria dos relacionamentos úteis. Enquanto eu tenho condições de
controlar você e obter de você alguma coisa para o meu benefício. E quando nós descobrimos que aquela pessoa que está caminhando do nosso lado há tanto tempo, olha para nós como utilidade, e aí, num determinado momento, define que ela, viajar, andar, avançar, mesmo que sozinha, é mais importante do que estarmos juntos, de que a vontade dela é tão importante que precisa nos separar, isso machuca os nossos corações. E eu vou parar por aqui, que eu podia dizer muitas outras coisas a respeito da habilidade das pessoas que convivem conosco, tirar dos nossos corações a alegria. Mas nós destacamos aqui alguns exemplos. E a pergunta é, o que isso aqui tem a ver conosco? O que a gente pode tirar de tudo isso aqui? Marcelo deu um spoiler ali agora, né, Marcelo? Isso não é nada agradável. Não o que o Marcelo fez, é o que está na tela. É você perceber que você é, às vezes, as pessoas para alguém. Eu acredito veementemente que a maioria das pessoas que foram ouvindo os exemplos que eu fui dando, foi trazendo à memória nomes, foi recapitulando aí momentos da sua travessia, em que fulano, em que fulana, em que cicrano. Eu acredito que poucos, raros, para não dizer quase que ninguém, em algum momento parou e falou o seguinte: gente, eu sou esse tipo de gente aí, ó. Eu já fiz isso, eu já usei, eu já abusei, eu já caluniei, eu já difamei, eu já maldisse algo a respeito de alguém. Eu fui capaz sim de abrir mão de uma trajetória conjunta por conta da minha vontade. E a gente precisa, de forma honesta, entender que nós sim temos a capacidade de sermos essas pessoas para alguém. Que nós sim temos a capacidade de, em algum momento da nossa travessia, arrancarmos de forma dolorosa a alegria do coração de alguém. E o que fazer? A resposta está aí no capítulo 2 de Filipenses, que foi o texto que a gente leu. Eu já disse isso. Às vezes a gente tem tanta pressa de ler, que lê por ler, e aí não capta o que está descrito ali. Eu vou reler, pausadamente, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3. Não façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí aqui vem o grande segredo que o apóstolo Paulo oferece para nós, para que nós possamos nos proteger das pessoas que roubam a alegria. E nos tirar potencialmente desse rol de pessoas que têm a habilidade de roubar a alegria. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o referencial aqui. Quais são os dois grandes mandamentos? 1, amar a quem? Ao seu Deus, de toda a tua força, entendimento, coração, alma. 2, vocês já aprenderam já, vocês estão errados, não é isso. O que vocês acabaram de fazer é o resumo das tábuas. O segundo grande mandamento dado pelo Senhor Jesus, lá em João, ele diz, um novo mandamento dou, ame ao teu próximo como eu te amei. Opa, peraí. Não é para amar como eu me amo, não? Não, porque você não sabe se amar. Quem disse que você é um referencial de amor? Quem disse que você é um modelo de alguém que pode sim ser usado como padrão, gabarito? Não, não, não. É para amar como eu amei. Por isso que Paulo vem dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Qual que é o segredo do apóstolo Paulo, em outras palavras? Vamos tirar a roupa da vitimização e vamos colocar as vestes da servidão. Vamos parar de ser vítima e vamos começar agora a ser servos. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui. Vamos sair da condição de coitadinhos. Ó vida, ó céu, ó azar. Aí joga a culpa, projeta a culpa para o pai, para a mãe, para o sogro, para a sogra, para o irmão, para o governo, para o chefe. Vamos parar de ser coitadinhos e vamos ter a atitude como a de Cristo. Qual é a atitude de Cristo? É a habilidade de abençoar aqueles que vêm na nossa direção com o intuito de roubar a alegria do nosso coração. É isso. É isso. Agora, isso não é para qualquer um. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com frequentador de templo, com membro de igreja institucional, não mesmo. Isso aqui tem a ver com gente que tem Jesus Cristo na vida. Isso aqui tem a ver com gente que está disposto e disposta a honrar a Deus acima de todas as coisas. Os valores do reino de Deus acima de todas as coisas. Porque aí sim, essas pessoas, quando alguém lhe bater na face, essa pessoa não vai se sentir agredida e ofendida. Olha a diferença. Essas pessoas não rolam no chão com os outros. Essas pessoas, quando forem agredidas, malditas, essas pessoas vão direcionar o seu olhar para aqueles agressores e vão dizer o seguinte: essa pessoa me agrediu porque ela é alvo do ódio. Essa pessoa me maldisse porque ela é fruto de um local marcado pela inveja, pela mágoa, pela decepção. Eu, quando fui seminarista, isso precisamente no ano 2001, eu dirigi um trabalho dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, denominada Batomuxi, lá em Jacarepaguá. E eu me recordo que havia uma criança, uma menina, de aproximadamente 7 anos de idade, na igreja, que ela tinha um comportamento... Até que chegou um determinado momento que ninguém estava aguentando mais. Aí foi quando eu ouvi uma fala de uma pessoa da igreja, tipo assim: a gente tem que chispar com ela daqui. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre a história da menina. A mãe se entregava a relacionamentos múltiplos com os que traficavam dentro da comunidade. Ela, com 7 anos, era responsável para cuidar do seu irmãozinho recém-nascido. Eu lembro nitidamente dela um dia chegar à igreja com um bebê no colo. Eu falei para ela: o que é isso? É meu irmão. Nasceu, eu que tomo conta. Os irmãos mais velhos, de igual modo, envolvidos com as drogas. E aí a gente vai entender um pouco a história, né? De uma criança que não tem a infância garantida, protegida, marcada com queimaduras de cigarro no corpo, agressões físicas decorrentes de um ambiente marcado pelo consumo de drogas, que precisava cozinhar, e você viu um tamanquinho lá que ela tinha que subir para poder fazer a comida para nutrir a mãe, nutrir os irmãos. E aí o que nós vamos esperar de uma pequena alma dessa, que só tem ao seu redor maldade, crueldade, dor? Então, quando a gente ressignifica o nosso olhar e começa a fazer um exercício de troca das nossas lentes, onde nós arrancamos a lente da humanidade, da ser-humanidade, e começamos a vestir novas lentes marcadas pelo divino, pela pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, pelos valores do reino de Deus,
A gente começa a ter a maturidade, a habilidade de olhar e perceber o seguinte: não é pessoal, não tem a ver comigo. Eu tive que ensinar isso para o meu filho, porque ele tomou um susto certa vez quando viu uma pessoa se comportar de forma grosseira na minha direção. Eu vi que meu filho ficou petrificado, mudou de cor. Me assentei com ele e ele disse assim para mim: pai, eu nunca senti tanto medo. E eu falei com ele: filho, papai vai te ensinar uma coisa agora. Poucos dias passados, aqueles que conhecem a história da nossa família, nossa formação familiar, porque eu já disse para vocês têm que orar pela vida da Natália. Natália é filha de pastor, casada com pastor, irmã de pastor. Gustavo já disse que vai querer ser pastor. Aí fomos comprar um cachorro, ela escolheu a raça. Qual que é a raça? Pastor. Então, certa vez o Bolt, que é o nosso cão, estava machucado e o Gustavo foi tentar pegar o Bolt exatamente na área ferida, e o Bolt, em defesa, em reação natural, foi para mordê-lo. Eu falei: filho, lembra desse episódio? O que a gente aprende quando a gente olha para determinadas pessoas que do nada querem nos morder? É que elas estão feridas, elas estão machucadas. Essa não é uma ação e uma reação natural de uma pessoa que está possessa pelo Espírito Santo de Deus. Essa não é uma ação e uma reação natural de uma pessoa que está cercada por uma ambiência de amor. Essa não é a marca de uma pessoa cujo lar é nutrido por afeto, por carinho, por acolhimento, por perdão, compaixão, misericórdia, não. Então é isso que nós precisamos aprender aqui. É se colocar no lugar de Cristo Jesus, ensanguentado naquela cruz, e vendo os seus maldicentes ali, falando: se tu és o Cristo mesmo, sai daí. E aí, bobão? Cadê? Você não falou que era o Rei dos Reis? Está aí com a coroa cheia de espinho, está aí seminu, exposto à vergonha, pregado no meio de 2 ladrões. Quem está passando de lá, está olhando para o senhor e está achando que o senhor é um ladrão, um malfeitor. E aí, não vai fazer nada não? Cadê o Rei dos Reis? O que Jesus faz? Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa porque eles não fazem ideia de como as suas próprias almas estão. Aí a nossa dor é diminuída. E o amor de Deus floresce dentro de nós e nos fortalece quando a gente começa a desenvolver esse olhar de compaixão, de misericórdia, entendendo que essas pessoas que por vezes usam e abusam, ferem, caluniam, difamam, são pessoas que estão tentando expressar por meio dessas atitudes um grito silencioso das suas almas, um grito de desespero, por conta de abandono, por conta de feridas, por conta de traumas. Almas carentes da graça e do amor de Deus. E somos nós, as únicas pessoas sobre a face da terra que temos a competência, a habilidade, a autoridade dos céus de revelar por meio de uma postura que demonstra a presença de Deus nas nossas vidas, que elas são dignas de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de igual modo como nós fomos. É ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que se diminui, e que se propôs a viver um estilo de vida
não reclamando, ó Deus, o Senhor está de brincadeira, eu deixei os céus, vim para cá, olha o que esse pessoal está fazendo comigo, o Senhor não vai fazer nada não? Você não vai derramar fogo dos céus em cima dessa turma não? Jesus optou por um outro caminho, não é ficar reclamando das pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos diminuem, mas é passar e transpassar a vida, a alma dessas pessoas e marcar a vida e a alma dessas pessoas pela misericórdia e graça do Senhor que já repousou sobre os nossos corações. É para isso que a gente está aqui. Eu já falei isso, nós não estamos aqui para ocupar o segundo andar de um prédio numa avenida principal de Itaipava, não. Nós estamos aqui para fazer diferença nessa comunidade. Nós estamos aqui para, à medida em que andamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, relacionando com as pessoas, fazendo o que for, onde quer que seja, ali as pessoas olhem para nós e falam assim, poxa, tem alguma coisa diferente aí. Como que você consegue agir e reagir dessa forma? Como que você consegue revelar amor, paciência? Como que você consegue ser bondoso, longânimo? Como que no meio desse caos você consegue ainda revelar no seu lábio, na sua vida, no seu olhar, alegria? Como que no meio de tudo isso você ainda consegue nutrir a paz no seu coração? Aí não tem outra coisa a fazer senão falar, não tem a ver comigo. Eu sou um boneco de barro, andante e falante. Tem a ver com aquele que está em mim. Porque aquele que está em mim é maior do que tudo isso. E com Ele eu sou capaz de encarar qualquer coisa. Eu posso todas as coisas, eu posso encarar o que for. Porque Ele está comigo, o amor está em mim, a paz está em mim, a alegria está em mim, a misericórdia está em mim, a graça está em mim, a bondade está em mim. Aí é o fruto do Espírito. Não haverá libertação para nós senão a libertação de sermos usados por Deus para sermos a extensão das mãos de Deus, onde quer que nós estejamos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para nós. E é isso que eu quero desafiar você nessa hora. Eu quero que você ore a Deus. Agora se coloque diante de Deus e ore a Deus. Feche os seus olhos e diga aí. Deus, eu não imaginava ter que ouvir isso nessa manhã. Eu não imaginei, Deus, que eu viria aqui nessa manhã e ouviria o Senhor falar isso comigo, mas eu me coloco diante de Ti. Eu preciso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo me ajude, me dê condições, forças, para tirar as vestes da vitimização. E eu quero vestir agora as vestes de filho amado, filha amada do Senhor. Certo de que mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, mesmo que as pessoas ao meu redor se levantem contra mim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu Abba, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu socorro, bem presente em meio às minhas angústias. O Senhor é Emanuel. Por meio do Teu Filho Jesus, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Peça aí, Deus, eu quero viver todos os dias com essa promessa renovada na minha mente, no meu coração. Certo de que eu não estou sozinho, de que eu não estou sozinha, o Senhor está comigo. Peça aí, Deus, eu quero cura. Eu quero libertação, eu quero restauração, eu quero salvação. Eu quero, Deus, ter renovado o meu olhar. Eu quero olhar para a vida e quero olhar para as pessoas com um olhar de dignidade, de pureza. Principalmente com aquelas pessoas que durante muito tempo roubaram ou têm tentado roubar a alegria do Senhor do meu coração. Agora pode ser que você também precise fazer uma outra oração, de colocar a sua vida diante do altar de Deus e dizer, juntamente com essas pessoas que você tem colocado diante do altar do Senhor, dizer, Senhor, eu também me coloco
como potencial ladrão da alegria do coração de outras pessoas. E aí eu quero convidar você a consagrar primeiro o seu casamento. Dar graças a Deus por seu cônjuge. Dar graças a Deus por seus pais, por seus filhos, pelo seu lar. E dizer: Deus, me ajude a ser um profeta do amor, uma profetisa da paz na minha casa. Que dos meus lábios sejam proferidas palavras de bênção, de gratidão. Que a minha vida seja um instrumento de harmonia. Coloque o seu coração diante de Deus. E peça a Deus, mais do que ser curado, eu quero ser um instrumento de cura. Eu quero ser a extensão das suas mãos, para que por meio da minha vida e da minha instrumentalidade, outras vidas marcadas pelo ódio, pela dor, pela decepção, sejam tratadas, libertas, porque foram esbarradas pela minha vida. Então diga aí: Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero ser um servo teu. Eu quero abençoar, eu quero estender as minhas mãos e pedir que Deus encontre essas pessoas que me roubaram a alegria, ou de quem eu as roubei. Eu quero que sobre todos nós, ó Deus, repouse a tua paz. Repouse, ó Deus, a alegria do teu Santo Espírito. Deus, que o teu Espírito Santo complete todo esse movimento em que a tua palavra foi entregue a cada um dos nossos corações. Queremos ser encontrados como filhos e filhas do Senhor, amados e amadas pelo Senhor, e transformadas em instrumentos divinos em tuas mãos, para onde quer que andarmos, com quem quer que nos relacionarmos. A primeira pessoa que essas vidas possam contemplar seja a pessoa do teu Espírito Santo em nós, de tal modo que não só as suas vidas, mas os ambientes onde nós estamos sejam marcados pelo fruto do teu Espírito nas nossas vidas. É o que pedimos, é o que necessitamos, é o que clamamos e oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.